Meninas, agora a gente vai começar a estudar os sistemas de primeiro grau. Primeiro grau por quê? Porque só envolve equações de primeiro grau. Ou seja, eu não tenho expoente 2 ou 3, eu tenho apenas expoente 1. Um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas é formado por duas equações. Então, nós vamos trabalhar sempre com duas equações. O sistema sempre vai vir com duas equações, onde cada equação possui duas variáveis, x e y. Então, sempre teremos duas equações e nessas equações nós teremos duas variáveis, ou x ou y, pode vir, tem casos que vem AB, só que sempre duas variáveis. Quando você resolvia uma equação de primeiro grau, ela só tinha uma variável. Então, você encontrava um valor de x. Se aqui nós vamos trabalhar com duas equações e com duas variáveis, nós vamos encontrar dois valores. No caso aqui, quais são as variáveis? X e y. Então, nós vamos ter que encontrar dois resultados. Esses dois resultados formará um par ordenado. Um par ordenado. E você já estudou sobre o par ordenado. Lá atrás, quando a gente estudou sobre plano cartesiano. Lembra o par ordenado? Primeiro vem o valor de x, depois o valor de y. Mas por que do par ordenado? Porque são dois resultados. São dois resultados porque são duas variáveis. Eu tenho a variável x e tenho a variável y. Então, eu tenho que resolver as duas. Vamos continuar. A resolução consiste em calcular o valor de x e y que satisfazem as equações do sistema. Como assim? Quando eu resolver o meu sistema, eu vou substituir os valores que eu encontrei por essas letras. E as duas terão que satisfazer. Como assim? Isso aqui não é uma igualdade? Eu substituindo os valores que eu achar para x e para y, eu tenho que obedecer isso aqui, ó. Lembra que a gente fazia a verificação para ver se a equação estava certa? Então, quando eu achar o valor de x e y, eu vou ter que satisfazer essa igualdade. Se não satisfazer as duas igualdades aqui, quer dizer que eu resolvi o meu sisteminha errado. Resumindo, tem como, depois que eu resolver, eu verificar se está certo. Porque se não satisfez a igualdade aqui, significa que eu resolvi da maneira errada. Agora, a gente vai fazer a primeira resolução. Olha só. Tem duas maneiras, dois métodos para se resolver. O método da substituição e o método da adição. Nós trabalharemos com o método da adição. Por que nós vamos trabalhar com o método da adição? Esse método da substituição, a gente usa ele quando não tem coeficiente numérico do ladinho aqui da letra. Porque se tiver, nossa, vai dar um trabalho danado. E o método da adição, você pode usar ele sem restrição, em qualquer situação você pode usar ele. Então, eu prefiro usar o da adição. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha no YouTube, como que funciona o método da substituição, tem gente que até prefere usar o da substituição, pode também. Só que eu não vou ficar aqui corrigindo o sistema, que vocês vão ver que é um processo meio longo, por dois métodos. A gente não tem tempo para isso. Então, eu vou pelo método da adição.
Se você achar que o método da substituição te atende, vai pelo método da substituição, não tem problema. Olha só, o método da adição, ele tem 3 casos. Então, nessa aula a gente vai ver o primeiro caso. O que é o primeiro caso? Quando os coeficientes de uma incógnita são simétricos. O que mesmo que significa a palavrinha simétricas? Oposto, ou seja, eles são iguais com sinais diferentes. E esse primeiro caso, quando você vem aqui para a adição, é mamão com açúcar. É mamão com açúcar. Se você vir aqui para a substituição, você vai apanhar. Então, olha só, o tanto que é simples. Eu tenho 2 equações. Tenho essa equação, tenho essa equação. 2 equações. E tenho 2 variáveis. Quem são as minhas variáveis? X e Y. Então, é o que eu disse lá atrás. Se tem X e Y, significa que nós teremos 2 resultados. Um para X, outro para Y. Olha só, eu vou escrever ela aqui de novo porque eu rabisquei ela e virou uma bagunça, né? Então, ó, 2x mais 5y igual a 2. 3x menos 5y igual a 28. Esse primeiro caso fala para mim que sobre os coeficientes serem simétricos. Olha o tanto que é simples. Se eu tenho 2 variáveis, eu só posso encontrar o valor de uma se eu anulo a outra. Não tem como eu achar 2 variáveis de uma vez. Eu tenho que eliminar uma para depois achar a outra. No caso aqui, olha só, eu já vou eliminar. Porque se é o método da adição, quer dizer que eu vou somar essa equação com essa equação. Por isso que ele chama método da adição. E isso aqui, com isso aqui, você já sabe que você pode eliminar, porque vai dar 0. Quando eu fiz isso aqui, eu sumi com o y. O y não existe mais. Sobrou apenas o x. E como é método da adição, eu vou juntar esse com esse, esse com esse. 3x mais 2x, 5x. 28 mais 2, 30. X é igual a 30 dividido por 5, que é 6. Tá. Eu disse para você lá atrás, ó, que nós formaríamos um par ordenado. Por que nós formaríamos um par ordenado? Porque eu tenho que saber o valor de x e tenho que saber o valor do y. E agora, para eu achar o valor do y? Para eu achar o valor do y, eu vou escolher qualquer uma das equações. Ou essa, ou essa. Geralmente, eu pego aquela em que o y está mais simples. Aonde que o y está mais simples? Ele está mais simples aqui onde ele é positivo. Então, eu vou pegar a primeira. Poderia pegar a segunda? Poderia. Mas eu não vou fazer isso só por causa desse sinalzinho de menos. Para que eu vou ter trabalho? Agora, vem a parte um pouquinho mais difícil. Se você tem um valor de x, você já sabe que o x vale 6. No lugar de x aqui, você vai colocar quanto? 6. Aí você vai achar o valor de y. Lembra que eu disse? Não tem como eu achar 2 variáveis de uma vez. Eu tenho que achar uma e depois achar a outra. Então, vai ficar 2 vezes o valor que eu encontrei para x. Mais 5y igual a 12. Isso virou uma equaçãozinha de primeiro grau. 2 vezes 6, 12, mais 5y igual a 2. Organizando essa equação, vai ficar 5y igual a 2 menos
12. 5y é igual a menos 10. Vou jogar para cá. Y é igual a menos 10 dividido por 5. Y é igual a menos 2. Então, eu achei o valor de x aqui e achei o valor de y aqui. Formei o meu par ordenado. Qual que é meu par ordenado? 6 para x, porque sempre o x vem primeiro, menos 2 para y. Tá, terminamos porque já achamos o par ordenado. Só que lembra que lá atrás eu falei para você que o sistema, a resolução dele consiste em calcular o valor de x e y que satisfaça as equações. Será que eu fiz certo? Se não satisfazer as equações, quer dizer que eu fiz errado. E eu vou ter que verificar para ver se ficou certo ou errado. Eu sei que x vale 6 e que y vale menos 2. Então, vamos verificar para ver se está certo. Eu vou voltar aqui, ó. 2, não é 2 vezes x? Então, é 2 vezes 6, porque o x vale 6. Mais 5 vezes o valor de y, menos 2. Tem que dar 2. Se não der 2, quer dizer que eu resolvi errado. Então, vamos ver se deu 2. 2 vezes 6, 12. 12. Mais 5 vezes menos 2, menos 10. Deu 2. Então, a primeira obedeceu. Vamos ver se vai obedecer a segunda, porque não adianta obedecer uma e não obedecer a outra. Eu tenho 3 vezes x, x vale 6, menos 5 vezes menos 2. Tem que dar 28. Se não der, quer dizer que eu resolvi errado. 3 vezes 6, 18. Menos 5 vezes menos 2. Opa, eu esqueci do parênteses aqui, né? Porque não pode ficar dois sinaizinhos juntos. Mais 10. Deu 28. Então, quer dizer que eu resolvi corretamente o meu sistema.